Um presidente desgastado que governa um país que passa por múltiplas crises. Um presidente que vê sua popularidade cair, sua rejeição aumentar e sua perspectiva de reeleição minguar. Um presidente que se agarra a seus apoiadores mais radicais e busca dar demonstrações de força nas ruas, ao mesmo tempo em que ameaça rupturas democráticas, ataca outros poderes e deixa o resto do país sob tensão. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2021, véspera dos atos em apoio ao governo de Jair Bolsonaro, marcados para o Dia da Independência, 7 de setembro. O presidente vem usando boa parte do seu tempo, ultimamente, para convocar apoiadores para manifestações em Brasília e São Paulo. O convite costuma vir no mesmo fôlego em que ele faz novas investidas e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, principal alvo dos bolsonaristas que vão para as ruas. Bolsonaro sempre manteve tensão e crises com outros poderes, mas tem intensificado as ameaças de ruptura democrática nos últimos tempos, na medida em que é pressionado por pesquisas de opinião que indicam rejeição alta ao seu governo. A avaliação do seu mandato nunca teve tão ruim desde que ele assumiu o poder em janeiro de 2019, e a oposição começou a sair às ruas para protestar contra o governo. As medições de intenção de voto para a disputa de 2022, quando ele deve tentar a reeleição, também mostram Bolsonaro perdendo fôlego. Nas simulações de segundo turno, ele fica praticamente atrás de todos os candidatos. No primeiro turno, agora, há quase um ano da eleição, quem desponta como favorito é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diante dessa perspectiva ruim nas urnas em 2022, Bolsonaro primeiro apostou em tentar desacreditar as próprias urnas eletrônicas, sem apresentar nenhuma prova disso. O presidente fez campanha pelo voto impresso, ajudou a espalhar pelas redes sociais e em canais de seus apoiadores ataques ao sistema eleitoral e conspirações para colocar em dúvida a confiança do processo democrático. Chegou a fazer ameaças de que não teria eleição em 2022 se não fosse seguindo as regras dele. O voto impresso foi rejeitado pelo Congresso e o Judiciário reagiu com força contra os ataques ao sistema eleitoral. É mais pressão sobre o presidente. Pressão que vem inclusive de segmentos que sempre fizeram vista grossa aos seus arroubos golpistas, como a elite econômica do país. É diante desse cerco que o Bolsonaro apela para a sua base mais radical e quer levar ela para as ruas em 7 de setembro. A principal razão pela qual Bolsonaro se apega às ruas nesse momento tem a ver com a sua percepção de que será muito difícil ganhar as eleições de 2022. Todas as pesquisas de opinião são unânimes ao apontar uma supremacia do candidato do PT, o ex-presidente Lula, e a conjunção de fatores políticos, econômicos e sociais que poderia permitir uma arrancada do presidente Bolsonaro no ano que vem são difíceis de acontecer. Então, a gente está diante de uma situação em que o Bolsonaro precisa mostrar força, precisa aglutinar os seus apoiadores e demonstrar de alguma maneira que ele está vivo até 2022, e as ruas, claro, acabam sendo um sinal muito importante dessa estratégia. Esse é o Guilherme Casarões, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, que falou com o Durma sobre o que esperar do 7 de setembro. Ele lembra que já houve outras manifestações populares antidemocráticas em vários momentos do mandato de Bolsonaro. Você deve lembrar de atos no início da pandemia, em 2020, no auge da crise entre o presidente e governadores que decretaram isolamento social para conter a Covid-19. Eram atos que pediam o fechamento do Supremo e do Congresso, e o próprio Bolsonaro chegou a participar desses eventos. Mas esse 7 de setembro é diferente. O caso do 7 de setembro, ele é muito único porque, pela primeira vez, desde que começaram as manifestações antidemocráticas, já no contexto da pandemia, você tem um chamamento muito consistente por parte do governo e, sobretudo, por parte do presidente. Em outras épocas, ele até apoiava manifestações, mas ele nunca chegou a convocar reiteradamente para um encontro, para uma manifestação como essa que ele está fazendo agora no dia 7.
para não falar de muito dinheiro, muito apoio e muita organização que essas manifestações do Dia da Independência estão trazendo. Então, há um elemento novo, que é essa capacidade de aglutinar muita gente, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e isso pode ser decisivo, se não para ter qualquer resultado político, qualquer fato político decorrente da manifestação, ao menos para ficar na foto do dia, uma grande celebração do presidente Bolsonaro, que certamente ele vai utilizar para mostrar a sua força nas ruas daqui para frente até as eleições de 2022. Os atos de 7 de setembro acontecem no momento de várias crises que se colocam como entraves para melhorar a popularidade do governo Bolsonaro, a começar pela economia. O PIB, o Produto Interno Bruto do país, vinha apresentando crescimento depois de uma queda histórica em 2020, primeiro ano da pandemia. Mas no segundo trimestre de 2021, o PIB frustrou as expectativas e veio negativo, com um leve recuo de 0,1%. Essa estagnação acontece enquanto o país enfrenta inflação alta e um desemprego que ainda atinge 14 milhões e 400 mil pessoas. São dois fatores que impactam em cheio a população mais pobre. Desde 2020, mais da metade dos brasileiros passa por situação de insegurança alimentar e 19 milhões enfrentam sua face mais cruel, a fome. A alta de preços aparece principalmente em itens que são básicos ou ainda que contribuem para encarecer outros produtos. É o caso do gás de cozinha, alimentos, combustível e energia. A recuperação econômica é ameaçada pela crise de energia. Em 2021, o Brasil passa por sua maior crise hídrica em 90 anos, que reduziu os reservatórios das hidrelétricas e forçou o governo a importar energia e acionar usinas mais custosas, tanto economicamente quanto ambientalmente. Por isso, a conta de luz tem ficado sucessivamente mais cara, e a tendência é que a coisa piore. Nessa segunda-feira, em entrevista ao jornal O Globo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu que a crise vai se prolongar para além do ano que vem. O governo evita ao máximo falar na possibilidade de racionamento de energia, uma medida muito impopular. Mas analistas do setor consideram que o risco de apagão existe e as medidas apresentadas pelo governo até agora para mitigar a crise não são suficientes. O ministro Albuquerque é almirante de esquadra e foi para a reserva depois de assumir o ministério. É mais um militar à frente de uma crise no governo Bolsonaro, governo que levou milhares de membros das Forças Armadas para cargos civis em Brasília e em estatais. A gestão da crise sanitária causada pela Covid-19 foi conduzida por um outro militar, o general da Ativa Eduardo Pazuello, que passou 10 meses no Ministério da Saúde. Foi uma gestão considerada desastrosa, uma gestão diante de uma crise que acumula quase 600 mil mortos e ainda conta vidas perdidas diariamente. Uma gestão que foi pautada pelo negacionismo, por uma atitude anticientífica propagada pelo presidente da República. E uma gestão que agora também é alvo de suspeitas de corrupção, suspeitas essas investigadas pela CPI da Covid no Senado. Lembrando que a CPI só foi aberta por ordem do Supremo, que é considerado aí o inimigo número 1 dos atos de 7 de setembro. A CPI ainda não finalizou suas apurações, mas diz já ter provas de que o governo Bolsonaro cometeu crimes na condução da pandemia e já causou muito desgaste para o presidente. Desgaste que também vem das investigações que avançam sobre sua família. Seu filho Flávio, que hoje é senador, foi denunciado sob a acusação de promover um esquema de rachadinha no seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. E seu filho Carlos é investigado por suspeitas de um esquema parecido na Câmara Municipal do Rio. As apurações e relatos de ex-funcionários apontam para o conhecimento e possível coordenação do pai. Todos eles negam ilegalidades. Tem vários ônibus fretados pelo país que vão para os atos de 7 de setembro, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Na capital federal, aliás, já tem até acampamento de bolsonaristas. O presidente disse que vai participar dos atos nas duas cidades. Entre os grupos que convocam para as manifestações, estão parcelas mais radicais dos principais segmentos apoiadores do presidente, como evangélicos, caminhoneiros, ruralistas, empresários, militares e policiais. A participação de militares e policiais da Ativa é que tem trazido o maior temor.
Governadores e Ministério Público estão agindo para tentar conter o risco de violência e de insurgência por parte desses grupos, que são proibidos, por regulamento, de fazer manifestações político-partidárias. Há medo também da participação de apoiadores civis armados. Em São Paulo, o governo estadual montou um mega esquema de segurança e disse que vai revistar os manifestantes. Para o Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, Bolsonaro conta com esse medo. Apesar de o presidente Bolsonaro falar com frequência de manifestações pacíficas e ordeiras, eu tenho a sensação de que algum grau de violência pode ajudá-lo nesse momento. Isso porque o Bolsonaro promete para o dia 7 de setembro uma grande transformação, promete uma surpresa que os brasileiros não viram, promete uma luta derradeira contra aqueles que supostamente são os inimigos da nação, e aqui nomeadamente alguns governadores de oposição, alguns políticos de oposição em geral e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse enfrentamento das outras instituições, algum grau de violência, sobretudo que lhe permita botar a culpa na esquerda pela arruaça, pelo vandalismo, isso vai ser muito conveniente para o presidente Bolsonaro continuar dividindo o país entre a direita do bem e os esquerdistas arruaceiros. Essa sensação de crise constante alimentada pelas investidas de Bolsonaro pode ser uma estratégia eleitoral, mas traz outros problemas e cria novas crises. Impacta na confiança do setor econômico, que, ao ver instabilidade, segura investimentos e precifica riscos maiores, que acaba contribuindo para a desvalorização do real e alta do dólar, que, por sua vez, piora a inflação. E, lógico, fica também o risco de rupturas democráticas, mesmo que não seja agora no 7 de setembro. Bolsonaro já deixou muito claro que não descarta a possibilidade de uma ruptura democrática, não necessariamente no dia 7, mas em decorrência do dia 7. Então, a violência pode também servir como pretexto ideal para que o Bolsonaro crie uma situação em que acione, por exemplo, o artigo 142 da Constituição, cuja interpretação bolsonarista supostamente permitiria uma espécie de intervenção militar com o Bolsonaro no poder. E claro que isso é muito preocupante, porque qualquer possibilidade de uma suspensão de direitos ou de um estado de exceção colocaria o Bolsonaro muito acima, do ponto de vista político, das outras instituições políticas que teriam pouca condição de reagir a isso. É claro que esse prelúdio de um golpe, ele não necessariamente vai se consolidar, ainda há muita incerteza no horizonte, mas só o fato de o Bolsonaro não descartar essa possibilidade de ruptura democrática já deveria servir de alerta para as instituições políticas e para os cidadãos em geral que não compactuam com esse tipo de postura. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 completam 20 anos daqui a alguns dias. Esse aniversário chega em meio a notícias que reforçam os enormes impactos políticos dos ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono, como o encerramento caótico da ocupação americana no Afeganistão. Mas também é um momento em que fica claro que os acontecimentos de 11 de setembro geraram um trauma coletivo na sociedade americana, que ainda mostra seus efeitos. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o assunto. César, do ponto de vista psicológico, o que é um trauma coletivo? O psicólogo israelense Gilad Hirschberger deu uma definição aprofundada de trauma coletivo em um artigo de 2018. Abre aspas. O termo se refere às reações psicológicas a um evento traumático que afetam uma sociedade inteira. Não se trata meramente de uma reflexão sobre um fato histórico ou da memória de um evento terrível. A tragédia é representada na memória coletiva do grupo e, como todas as formas de memória, não é somente uma reprodução do ocorrido, mas uma reconstrução constante do trauma como uma tentativa de dar sentido a ele. Fecha aspas. E César, quais são os efeitos desse trauma coletivo do 11 de setembro? Em 2011, a Associação Americana de Psicologia publicou uma série de artigos sobre os efeitos psicológicos dos atentados de 11 de setembro. Um deles, escrito por pesquisadores da Universidade de Stony Brook, em Nova York, diz que há 3 frentes de reações psíquicas ao 11 de setembro. A superação, que são aqueles que acreditam que não há nada que possa ser feito para apagar os ataques da história e que o melhor a ser feito é dialogar de forma pacífica com o resto do mundo. A ansiedade, que aparece nas pessoas que temem um novo ataque e querem que os Estados Unidos se protejam de qualquer forma de um episódio similar. E a raiva, que se manifesta principalmente na aversão por muçulmanos, fator que impulsionou a ascensão da extrema-direita no país na década de 2010, com a eleição de Donald Trump. Os autores desse artigo dizem que a ansiedade é a reação mais numericamente expressiva, e dados recentes corroboram com isso. Uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa Pew agora no dia 2 de setembro de 2021
mostrou que 42% dos americanos que se opuseram à saída do exército americano do Afeganistão disseram que tinham medo de um novo ataque. E 74% dos americanos acreditam que o combate ao terrorismo deve ser a maior prioridade do governo. Obrigado, César. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem um comentário do repórter especial João Paulo Charlot. Da expectativa para os atos bolsonaristas de 7 de setembro de 2021, ao trauma coletivo e prolongado dos ataques de 11 de setembro de 2001, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é feriado, então não tem episódio novo do Durma, que só volta na quarta-feira. Mas acompanhe a cobertura do Nexo no nexojornal.com.br das manifestações do dia 7 de setembro.